Eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que cerca de 15 dias atrás, mais ou menos, quando houve a palestra anterior, né, surgiu uma discussão acerca do guia alimentar para a população brasileira, né? Então, o MAPA queria rever um pouco sobre o conteúdo do guia alimentar para a população brasileira e tudo mais. Então, eu queria só falar um pouquinho para vocês que esse riquíssimo material foi desenvolvido aí. A primeira edição foi em 2014. O coordenador técnico desse projeto foi o professor Carlos Augusto Monteiro, que é coordenador científico do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, né? Então, ele juntou aí um grupo, um time de profissionais que converteram a linguagem científica numa linguagem mais simples para atender a população brasileira no que se refere a uma alimentação saudável. Em que sentido, gente? De evitar o aparecimento de doenças crônicas. E o mais importante de tudo, livre de interesses comerciais e de uma demanda da indústria. Então, assim, eu queria dizer para vocês que o Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, assim como a Sociedade Brasileira de Nutrição, nós consideramos esse um material riquíssimo. Nós apoiamos o Guia Alimentar para a população brasileira, portanto. E se é para haver algum tipo de discussão ou mudança, isso tem que partir pela academia, por pesquisadores de nutrição, se encontrarem alguma necessidade de fazer algum tipo de transformação, e não pela necessidade ou pela demanda da indústria, tá? Muito feliz, assim, que a gente consiga, que a gente possa falar sobre isso e que a gente possa utilizar exatamente esse instrumento. Então, quando a Ruth me convidou, né, entrou em contato comigo sobre isso, a Érica era, naquele primeiro formato, né, que era o formato presencial, a Érica tinha entrado em contato também para a gente pensar nessa alimentação saudável e cuidados na primeira infância, nesse momento de divulgação, e é algo que eu gosto bastante, né, algo que a gente trabalha bastante no laboratório, pontualmente aqui no LabDime, aqui em Limeira, né, a gente trabalha um pouco também com essa questão dessa fase inicial da vida, da programação metabólica. A professora Adriana Torsoni esteve com vocês e falou sobre isso. Então, é um tema que nos agrada muito. E aí, logo em seguida, a gente teve toda essa polêmica em torno do guia alimentar, e o tema que a Ruth tinha proposto era falar sobre os ultraprocessados e os impactos, ou os mecanismos, ou, de fato, o que esses alimentos, né, o que esses ultraprocessados trazem para a gente como componente, como eles fazem parte da nossa alimentação e como eles têm feito parte da nossa alimentação. Como isso tem impactado no nosso perfil alimentar. Então, a Érica já bem colocou, né, eu não poderia deixar de começar essa fala aqui mostrando exatamente os nossos dois instrumentos de base. Então, como a gente ia falar de alimentos ultraprocessados, primeira infância, eu não poderia deixar de chamar atenção para esses dois momentos, né, para esses dois instrumentos, para esses dois conceitos em alimentação e nutrição. Então, o nosso instrumento aqui, né, a maior parte dessa apresentação, a maior parte desse resumo aqui, né, dessa conversa que eu organizei para falar com vocês, é baseado no Guia Alimentar para a população brasileira, baseado em estudos, muitos estudos, inclusive, do próprio professor Carlos Monteiro, né, que a Érica bem citou inicialmente, que é um dos grandes responsáveis, né, por essa nova classificação alimentar e por essas reorganizações e por toda a relevância que o nosso guia alimentar criou, né, e foi dimensionado para o mundo todo. Então, eu queria até a liberdade de colocar um QR Code aqui para vocês, se vocês quiserem, ó. Esses dois vocês podem acessar diretamente, conseguem baixar o PDF, tanto do Guia Alimentar para a população brasileira, quanto do Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. Então, em palestras anteriores, vocês já tiveram a oportunidade, né, de familiarizarem um pouco ou ouvirem alguns conceitos que estão concentrados nesses dois documentos e que, felizmente, são a base realmente do nosso instrumento enquanto nutricionista, enquanto profissionais de saúde, enquanto educadores em saúde. E, por isso mesmo, eu até trouxe uma mensagem inicial que o próprio guia traz,
até mais para enaltecer mesmo esse documento e para justificar realmente o nosso apoio a esse documento. O Guia Alimentar, apesar de todas as críticas que ele já sofreu, né, apesar desse movimento recente aí, desses pedidos, né, de reorganização, de reformulação, de revisitação do guia, o Guia Alimentar, nós consideramos que ele é um documento oficial. Ele aborda princípios, ele aborda recomendações e ele aborda ferramentas que nos dá a liberdade de tentar usar para educação alimentar e nutricional da maneira mais ampla, mais irrestrita, mais cultural, mais liberta possível. Tanto que o Guia Alimentar, vocês vão perceber, a gente vai conversar sobre isso ao longo da nossa tarde de hoje, que ele não faz nenhum corte alimentar, ele tenta, de uma maneira geral, não falar exatamente em algum tipo alimentar específico, em algum grupo de alimento que tenha que ser cortado, mas ele dá conselhos, né? Ele dá conselhos sobre evitar, sobre restringir, sobre preferir. E é isso, é esse aconselhamento, é usar essa ferramenta de educação que faz com que a gente consiga promover a realização de um direito humano à alimentação adequada. Então, esse é o princípio, né? Esse é o objetivo final de um guia alimentar. Ele traz, além disso, né, essa mensagem, que eu acho que é uma mensagem muito válida, que a alimentação é muito mais do que a ingestão de nutrientes. Então, para a gente, a alimentação, para nós nutricionistas, para profissionais da alimentação, para profissionais da saúde, a alimentação deve ser muito mais do que a ingestão de nutrientes. Ela é um comportamento, né? Grosso modo, de uma maneira muito geral, ela é um comportamento. Ela é um comportamento cultural, ela é um comportamento social, ela é um comportamento fisiológico também, mas ela é mais do que isso, ela tem amplos significados. E por que a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes? Os nutrientes, que são esses compostos que a gente tem na nossa alimentação, nos alimentos, que são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, que nós ouvimos falar tanto, os micronutrientes, né, as vitaminas, os minerais, todos esses nutrientes, todos esses compostos, são compostos químicos que fazem parte da nossa constituição orgânica celular e que vão, dentro do nosso organismo, se organizar, interagir com as nossas células, com os nossos tecidos, para promover todos os processos metabólicos que a gente precisa para crescimento, para desenvolvimento. Esses nutrientes, por sua vez, eles estão contidos em alimentos. Então, eles não estão encontrados, né, de maneira natural, os nutrientes não estão isolados, eles estão contidos em alimentos. É a partir do alimento que nós encontramos os nutrientes. E mais ainda, amplificando mais ainda esse conceito, o próprio alimento, por si só, uma fruta, um legume, uma verdura, um tubérculo, a gente dificilmente consome esses alimentos isoladamente, a não ser em pequenos lanches, por exemplo, mas nas grandes refeições, nós utilizamos combinações de alimentos, né? Então, esses alimentos, de forma natural, que contêm os nutrientes, vão ser organizados em combinações. Então, é isso que o Guia Alimentar também vem enaltecer e vem promover para a gente. Promover a nossa liberdade em organizar combinações de alimentos que contenha nutrientes, nutrientes estes que são a base da nossa organização fisiológica, química, bioquímica, e que isso sim vai promover o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Então, é por isso que o Guia Alimentar, nesse momento, nessa nova versão do guia, passou a tratar os alimentos de um modo mais amplo, passou a tentar classificar os alimentos de um modo mais amplo, não só como fruto de grupos que contenham carboidratos, proteínas e lipídios, não só como componentes que retratem nutrientes isoladamente, porque os alimentos são
combinações de nutrientes e as refeições são combinações de alimentos. Então, dessa forma, nós podemos modificar o nosso modo de comer, nós podemos respeitar a dimensão cultural e a dimensão social. Ao passo que podemos, por exemplo, cada região do país tem um modo de comer, tem uma cultura, tem uma combinação alimentar. E todas essas combinações alimentares, todas essas dimensões culturais são e devem ser respeitadas no nosso guia alimentar, certo? E aí, o nosso guia alimentar traz que a alimentação é muito mais do que ingestão de nutrientes, e por isso que o nosso guia alimentar é muito mais do que um simples documento. O nosso guia alimentar, como a gente já disse desde o começo, é uma ferramenta de educação alimentar e nutricional. Ele é uma ferramenta para a promoção de saúde, para a família, para a comunidade, para indivíduos especificamente. E ele tem essa constituição, né? Ele tem essa classificação, ele tem esse padrão de recomendação baseado em uma sequência de estudos, que embasam todo e qualquer classificação que está no guia alimentar. Então, lembra que eu falei lá atrás dos nutrientes? Então, os nutrientes isoladamente, o carboidrato, a proteína, a gordura. A professora Adriana Torsoni chegou a comentar com vocês, por exemplo, na palestra dela, né, de programação metabólica, sobre o papel de alguns tipos específicos de nutrientes, né? Ela mencionou, por exemplo, a gordura saturada, a gente vê falar muito isso, né? O papel da gordura, por exemplo, da obesidade. Como que a gente sabe isso? Como que a gente consegue esclarecer esse tipo de mecanismo? Com base nos estudos experimentais. Então, os estudos experimentais são a base para a gente entender a fisiologia e o metabolismo. Então, esses estudos experimentais nos dão o entendimento daqueles nutrientes, daquela primeira fase do alimento, que é o que vai fazer as alterações metabólicas no nosso organismo. Os estudos clínicos, após isso, são a base para a formulação de recomendações, com base nos estudos experimentais, que são feitos muitas vezes em células isoladas, em animais experimentais. Muitos dos estudos do nosso grupo de pesquisa, né, do OCRC, são conduzidos em animais experimentais ainda, porque a gente não consegue fazer tudo em modelos matemáticos ou em células. Então, a partir dos estudos experimentais com o nutriente, quando a gente entende o nutriente, a gente passa para estudos clínicos, por exemplo, para entender como esse nutriente reage na pessoa, na população. Aí a gente vai para os estudos populacionais, para a gente verificar se existe realmente uma relevância prática nessa recomendação, por exemplo. Se eu verifiquei que uma determinada recomendação de gordura saturada lá no estudo experimental nos animais é excessiva, eu vou fazer esses testes com estudos clínicos e com estudos populacionais, com um grande número de pessoas. Além de estudos populacionais, o guia também traz embasamento em estudos antropológicos. Por quê? Por causa dos padrões de distribuição social, de tendência, de evolução na alimentação, como a gente falou, evolução cultural, os saberes, né, dos nossos antepassados, das culturas que nos antecederam, todos os saberes empíricos de manipulação de alimentos, de combinação de alimentos, a cultura regional. Isso demanda um estudo antropológico para entender se esse tipo de saber, se esse tipo de combinação também faz sentido na prática da alimentação, e o estudo dos padrões tradicionais de alimentação transmitido por gerações. Então, aqui eu queria mostrar para vocês, no início dessa discussão, que o nosso guia alimentar tem um embasamento muito claro, muito sólido e muito conciso, com base em estudos experimentais, clínicos, populacionais, estudos nas várias esferas da ciência da nutrição, da ciência da fisiologia, de uma maneira geral. Então, o guia foi elaborado com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas, das famílias, ampliar a autonomia para a gente fazer as escolhas, estimular reflexão sobre as situações cotidianas, buscar mudanças
individuais e mudanças coletivas também, contribuir para a segurança alimentar e nutricional e exigir o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável, tá? Então, esse é o nosso objetivo do nosso guia, é por isso que o Guia Alimentar é um documento tão amplo e é por isso que ele é o nosso objeto de embasamento e ele foi o objeto do embasamento dessa conversa de hoje, certo? Bom, falamos tanto em guia, mostrei para vocês, tentei mostrar para vocês a importância, né, a relevância do nosso guia, todo o embasamento, tudo que está por trás do nosso guia alimentar. Mas então, já que vamos falar de alimentos ultraprocessados, quem são esses tais alimentos ultraprocessados? Eles estão contidos num grupo, né, de alimentos? Quais são as classes de alimentos que esse guia nos traz? De uma maneira geral, os alimentos ultraprocessados são uma das classes de alimentos que o Guia Alimentar traz para nós. Essa classificação é chamada de nova classificação dos alimentos. Vocês devem se lembrar que os guias alimentares anteriores, quem tem o costume, né, quem já viu os guias alimentares anteriores, ou já viu alguns documentos oficiais baseados em guias alimentares, que a gente trabalhava, existiam algumas pirâmides alimentares, por exemplo, existiam algumas recomendações e condutas baseadas em grupos de alimentos, grupo dos carboidratos, grupo das proteínas, grupo dos feijões, grupo das leguminosas. Essa classificação segundo grau de processamento, ela tem se baseado não só na facilidade e na promoção de uma variedade muito maior de combinações alimentares, mas também em toda essa transição demográfica e transição do perfil nutricional que a nossa população tem passado. Então, vocês sabem, isso já é falado em várias conversas aqui, né, sobre essa mudança do perfil alimentar e nutricional, sobre esse aumento da prevalência de obesidade, de doenças crônicas, e isso tem acontecido não só na população adulta, mas também na população jovem. Então, essa classificação segundo grau de processamento veio no sentido de tentar organizar os alimentos segundo algumas características que têm sido demonstradas serem mais ou menos relacionadas com esse perfil alimentar mais propenso, né, mais direcionado, mais com risco de desenvolver essas doenças crônicas. Então, esses graus de processamento, eles podem ser organizados em mais ou menos 4 categorias. Em algumas interpretações, a gente falam 5 categorias. Mas a gente tem essa primeira categoria aqui, que são os alimentos in natura ou minimamente processados. Então, esses aqui são os alimentos que são obtidos diretamente da natureza. Por exemplo, as frutas, as verduras, os legumes, os ovos. Ou os alimentos que são obtidos da natureza, mas eles precisam de um grau de processamento mínimo, eles precisam de um grau de manipulação mínimo para que chegue até a mesa. Por exemplo, o feijão. O feijão, como a gente encontra, né, na natureza, ele precisa de um certo processo, né, de seleção, ele precisa de um certo processo de colheita, de seleção, para que ele seja envasado, ensacado e chegue até a nossa mesa. Essa é a maneira que a gente encontra o feijão, por exemplo. O arroz, ele vai passar por um processo mínimo, né, de processamento, para tirar as impurezas, a casca. Então, as carnes, por exemplo, elas vão ser retiradas de um animal, por exemplo, esse animal vai sofrer um processo de eutanásia, por exemplo, ele vai passar por um processamento, por um corte dessa carne, vai passar por uma refrigeração e vai chegar até nós. Então, esses alimentos considerados in natura ou minimamente processados, são esses alimentos que não perdem as suas características como são obtidas diretamente da natureza. Então, é aquele tipo de alimento que eu reconheço como um alimento da forma como ele veio da natureza, certo? A gente tem um outro grupo que não é um grupo especificamente de alimentos, mas é um grupo que entra nessa classificação porque ele faz parte das combinações alimentares, que é o grupo dos ingredientes culinários,
que são óleo, açúcar, sal, gorduras. São os ingredientes utilizados nas preparações. Então, eles são subprodutos ou eles são produtos de alimentos, por exemplo, o óleo extraído da soja, o azeite da oliva, né? Eles são subprodutos extraídos de alimentos, mas eles são ingredientes culinários. Não são alimentos que a gente vai consumir isoladamente, que eu vou consumir, vou tomar um óleo de soja, né? Eu não vou utilizar, não vou comer o açúcar, o sal. São ingredientes que eu vou utilizar na preparação de refeições. Então, aqui inclui também a manteiga de leite, a banha de porco, a gordura de coco, né? Mas, evoluindo na escala do processamento dos alimentos, eu tenho os alimentos processados. Esses alimentos processados são alguns alimentos que a gente ainda reconhece como alimento, mas eles já foram modificados da sua forma in natura. E de que forma eles foram modificados? De uma maneira geral, eles foram modificados com o acréscimo de ingredientes culinários. Então, por exemplo, são conservas de vegetais. Então, aqueles vegetais que a gente vê, alguns vegetais enlatados, por exemplo, que a gente vê, que são conservados em salmoura, água e sal, né? Então, o vegetal foi cozido e conservado em sal para aumentar o seu tempo de conservação, o seu tempo de prateleira. Então, frutas, geleias, alguns tipos de geleia, de fruta em calda, por exemplo, né? Então, a fruta foi cozida, muitas vezes, foi preparada, submetida a algum tipo de processamento, de cocção, e foi colocada numa calda de açúcar, água e açúcar. Então, também para aumentar a sua conservação. Alguns outros alimentos que a gente vê aqui, por exemplo, alguns queijos, que são o quê? São o leite, que são alimentos in natura, acrescentados, por exemplo, de sal e algum coalho, alguma levedura, por exemplo, para fazer o queijo. A mesma coisa os pães, que são utilizados de farinhas, sal e levedura, por exemplo. Então, nessa categoria, que é importante a gente falar desse tipo de pão, que está na categoria dos processados, são esses pães simples, de panificação simples. São pães que levam esses poucos ingredientes. A farinha, por exemplo, a levedura, o sal e a água. Muitos dos pães que a gente está acostumado a ver, esses pães de forma que a gente está acostumado, né, multigrãos, 1000 grãos, light, diet, a maioria desses alimentos estão contidos nessa quarta categoria aqui, que são de alimentos ultraprocessados. Nessa categoria, esses alimentos já passaram por diversas técnicas e processamentos da indústria alimentícia, que são técnicas e processos visando, muitas vezes, a melhora, o aumento do tempo de prateleira, melhora de algumas características organolépticas, que são características sensoriais, né? Cheiro, aroma, gosto, crocância. Então, esses alimentos foram processados e eles incluem na sua lista de ingredientes muitos ingredientes que não são esses culinários aqui, que são alguns ingredientes químicos. Muitas vezes a gente reconhece alguns como sendo extraídos de alimentos, mas são aqueles tipos de ingredientes que nós não teríamos, por exemplo, na nossa casa, caso a gente quisesse reproduzir aquele tipo de alimento ou aquele tipo de produto alimentício, certo? Então, aqui nessa lista, né, nesse grupo, inclui-se a maior parte dos biscoitos, sorvetes, misturas para bolo, esses iogurtes, esses iogurtes saborizados, como a gente vê, né, esses iogurtes, o iogurte, de uma forma geral, ele pode até ser incluído como alimento minimamente processado, porque se ele for uma coalhada, um iogurte natural, que você só pega o leite e o coalho, né, e faz o processo de coalhar esse leite. Mas os iogurtes, como a gente vê, esses iogurtes, essas bebidas lácteas que a gente vê bastante, saborizados, com polpas de frutas, muitas vezes, adicionados de mel, adicionados de fibras, a maioria desses alimentos são alimentos ultraprocessados, tá? Macarrão instantâneo, biscoitos, bolachas,
Esses eu acho que a gente nem, muitos, é muito claro. Existe até uma certa discussão, né, existe um gap aqui, né, um vazio, talvez, entre o processado e o ultraprocessado. Muitas vezes as pessoas podem encontrar, às vezes, achar que é difícil classificar em processado e ultraprocessado. A nosso intuito aqui não é estabelecer classes sistematicamente divididas para vocês, é tentar mostrar para vocês qual é o grau de processamento. Eu vou mostrar para vocês por que esse grau de processamento, quais os mecanismos e por que eles trazem alguns tipos de prejuízos para a saúde, mas às vezes, por exemplo, eu me deparo com um molho. Eu vejo um molho que tem pimenta, tem vários ingredientes, tem sal, tem alho, e eu acho que tudo bem, que é um alimento que eu tenho na minha casa. Então, eu não considero esse alimento processado, porque eu poderia ter uma pimenta, um molho de tomate, um sal, um açúcar, um azeite, um vinagre, mas vocês percebem que todos esses alimentos poderia ser uma receita, né, de um alimento, mas eu tenho a adição ali de sal, eu tenho a adição de açúcar, muitas vezes eu tenho adição de amido, esse amido pode ser amido modificado, que é uma outra forma de você incluir um carboidrato no seu alimento. Então, isso já denota, isso já identifica processamento no alimento. Então, minimamente, ele vai ser um alimento processado, mesmo que eu ainda reconheça alguns componentes alimentares ali, que eu poderia ter na minha cozinha, mas se a gente tiver a adição de um ou mais ingredientes culinários em uma grande proporção, esse alimento vai ser minimamente um alimento processado. E ele vai ser de processado a ultraprocessado, dependendo do número de processos mesmo, do número de ingredientes que a gente não conseguir reconhecer ali, que são ingredientes químicos, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Para tentar exemplificar um pouquinho também, e trazer um pouco para esse ambiente, né, para esse universo infantil, talvez, da alimentação infantil, aqui eu trouxe, por exemplo, algumas imagens que retratam esses tipos de alimentos. Então, aqui, por exemplo, vamos pensar num lanche, né, de uma criança, num lanche de escola, um lanche do meio da tarde, né? Aquele famoso iogurte, né, processado que a gente utiliza, aquele iogurte consistente, aquele que a gente utiliza, que normalmente as crianças gostam muito, ativam o paladar, as sensações de prazer na criança, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por que isso acontece. Se a gente partir do ultraprocessado e tentar voltar para o in natura, esse alimento nada mais seria do que um leite, peraí que meu mouse sumiu aqui, voltou, um leite, por exemplo, e uma fruta, né? Um leite, um iogurte e uma fruta. São alimentos in natura, certo? Eu tenho 3 alimentos aqui. Então, significa que eu tenho 3 ingredientes para criar uma receita. Eu já estou aumentando o número de ingredientes? Não. Aqui a gente não está falando em ingrediente de um rótulo. Aqui você não tem um rótulo, você tem um alimento in natura, você tem uma refeição, uma combinação de alimentos. Um iogurte natural e uma fruta, certo? Aqui a gente tem ingredientes culinários. Aqui o açúcar mascavo. Tem até essas discussões, né? Açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar cristal. Não, eu só uso mascavo, porque o mascavo é melhor, porque o açúcar de coco é melhor. De uma maneira geral, eles são ingredientes culinários. Eles estão adicionando calorias, eles estão adicionando carboidratos simples nas nossas refeições. Então, tanto o açúcar mascavo, quanto o açúcar cristal, quanto o açúcar de coco, eles estão inseridos aqui nessa categoria de ingredientes culinários. Processado. Esse iogurte processado, por exemplo, já seria um que a gente encontra na prateleira também, que tem uma quantidade menor de nutrientes. Então, por exemplo, leite pasteurizado, polpa de morango, a enzima lactase, porque nesse caso aqui, esse iogurte especificamente, que eu peguei a lista de ingredientes, ele é 0 lactose, então eles acrescentam uma enzima para quebrar essa lactose,
e o fermento lácteo. Então, vocês vejam aqui que ele tem o leite, a fruta, a enzima e o fermento, né? Ele é um alimento processado, ele foi adicionado de um ingrediente culinário, né, da enzima, do fermento lácteo, de uma polpa de morango e o alimento in natura, que é o iogurte. Agora, olhem esse alimento ultraprocessado aqui, que seria a mesma proposta, né? Vamos dizer, pensando na proposta do lanche da criança lá. Seria a mesma proposta de eu misturar um iogurte natural com uma fruta e eu encontrar esse alimento pronto, esse alimento industrializado. Então, olhem a quantidade de ingredientes que eu tenho nessa proposta de lanche aqui. Leite desnatado, preparado de fruta, ó, já até muda o nome, é preparado de fruta, não é nem a polpa nem a fruta, é um preparado. Nesse preparado eu já tenho água, frutose, então, ó, carboidratos, né, açúcares escondidos aqui no meio das preparações, concentrado de cenoura preta, amido modificado, espessante, carboximetilcelulose, goma xantana, aromatizante, conservador, xarope de açúcar, creme, frutose de novo, cloreto de cálcio, fermento lácteo, espessante, goma guar. Então, vocês vejam aqui que se eu quisesse reproduzir esse produto aqui em casa, eu não conseguiria. Minimamente, eu não conseguiria, porque mais da metade dessa lista aqui eu não tenho em casa. São esses aditivos alimentares que existem muito em grande quantidade nos ultraprocessados e que a gente não conseguiria reproduzir em casa. Então, vocês vejam que, de uma maneira muito geral, é claro que eu sei que na prática isso é difícil, para os cuidadores, para os pais, nas escolas, por exemplo, os alimentos processados e ultraprocessados facilitam muitas vezes o acesso, agilizam, aumentam a facilidade de alguns tipos de lanches, de alguns tipos de refeições, mas a gente vai, eu espero que a gente termine essa conversa mostrando que existe um benefício muito grande, existe um benefício ímpar em diminuir o uso de processados e ultraprocessados. E sempre que a gente puder fazer esse exercício de voltar no tempo, eu pego aquela proposta de alimento, aquela proposta que eu tinha, que era um iogurte sabor morango, volta, né? Volta para trás, tenta voltar nos processos e chegar numa proposta de alimento que seja o mais próximo possível de um in natura, para poder você desmistificar aquele lanche daquela criança e poder oferecer uma proposta um pouco mais saudável, certo? Aqui, mais um exemplo, né? Eu coloquei aqui essa frase, né? Alimentos in natura têm casca e os ultraprocessados têm rótulo. Então, mais um exemplo aqui do iogurte com um sabor. Então, esse alimento aqui é a banana, o ingrediente dele é só a banana, é uma fruta, ela vem embalada, é facilmente, né, transportada, ela é facilmente descascada, é uma fruta que atende muito o paladar das crianças, porque é uma fruta adocicada, naturalmente adocicada, é uma fruta que atende muito a essa questão do paladar. E uma outra proposta de alimento com o sabor de banana, por exemplo, e aí vocês vejam aqui o tamanho dessa lista de ingredientes. É até maior do que aquela anterior, né? E é uma proposta muito semelhante. É um produto alimentício da mesma classe do anterior, também é um iogurte saborizado, voltado para o público infantil, então existe também essa questão do apelo para o público, a gente vê aqui nos desenhos das embalagens, que são altamente chamativos, né, para a população infantil, mas é claramente um produto ultraprocessado. E aí aqui eu, inclusive, destaquei para vocês verem, ó, várias fontes de carboidrato, várias fontes de açúcar. Esse açúcar aqui, ó, olha quantas vezes eu tenho um açúcar adicionado nesse alimento. Letícia. Só nesse... Oi. E acho que já que você está mostrando um rótulo, pensei que é importante falar que a lista dos ingredientes vem pela quantidade, né? Então, o ingrediente que mais predomina é o que vem primeiro e depois na sequência.
E aí, no caso aí da banana, eu demorei para achar. Não tá lá no final da lista um preparado de banana, né? Exato. Aqui, ó. O preparado de banana é a polpa de banana. Exato, exato. No preparado, a gente ainda nem é o primeiro a banana, né? Ainda é o terceiro. Eu acho que o cheiro de banana não vem da banana, vem alguma coisa que deve estar aqui no final, que é o aromatizante. Senão, Aqui, nem o cheiro aromatizante. Tá aqui. Aí. Uhum. Obrigada, Helena. Pode falar, Érica. Ô, Letícia, eu acho que, não sei se você vai mencionar sobre isso, mas eu acho que aqui no Brasil a gente está engatinhando em termos de legislação com relação a esse apelo que é feito dos produtos para as crianças, né? Com relação, por exemplo, a brindes, a desenhos que são chamativos, porque a criança, a Isabela não vai no mercado, ela é muito bebê, né? Mas eu acho que tem crianças que são maiores que elas veem, elas se interessam, porque é muito lúdico, assim, né? Sim, sim. Eu até acho que no finalzinho tem alguns desafios, inclusive, que o grupo do Nupens, né, do professor Monteiro, trouxe em uma apresentação recente dele sobre o guia e fala sobre isso. Alguns dos nossos desafios ainda são essa questão da sobretaxação de alimentos e sobre a rotulagem, sobre a influência das propagandas, né, criar algumas estratégias para diminuir a divulgação dessas propagandas infantis em horários, né, em que as crianças estão na televisão, por exemplo. Esse ainda é realmente um dos nossos desafios ainda no país. E obrigada pela intervenção, foi muito bem colocado, eu não tinha realmente mencionado, mas isso é extremamente importante quando a gente vai ler o rótulo de alimentos, né? O rótulo é em ordem, né, que ele aparece no alimento. Então, se é um preparado de banana, o que a gente espera é que a banana esteja nos primeiros, né, como primeiros ingredientes, né? E ela não aparece. Então, como bem a Helena chamou a atenção, ela está aqui embaixo. E, além disso, tudo bem que aqui, claro, esse produto alimentício é um iogurte, mas iogurte de banana. A proposta é um iogurte de banana. Aqui são 2 sabores, né? Banana e maçã. Eu acho que aqui a maçã nem aparece, mas especificamente nessa parte que eu peguei, que era da parte amarelinha, que é o de banana, o primeiro ingrediente, tudo bem, é um leite desnatado, porque a gente está falando de um iogurte, mas todos os outros ingredientes, a maior parte deles são alguns tipos de aditivos, né? São algum aditivo alimentar ou algum tipo de ingrediente alimentar que foi adicionado. E nem só ingrediente, porque aqui de ingrediente que a gente tem no dia a dia, a gente acha o açúcar, né? Mas aqui a gente tem açúcar, xarope, frutose, maltodestrina, amido modificado. Então, outras formas de se acrescentar, e a gente vai falar também o porquê que existem tantas formas de se acrescentar o mesmo ingrediente, vamos dizer assim, que é o açúcar ou o mesmo alimento. E aqui só mais exemplo também de como dessa escada, né, de processamento de alimentos, do alimento in natura para um alimento ultraprocessado. Então, do abacaxi, a gente passa para um abacaxi em calda, e o suco de abacaxi, que ele pode até ter cor de abacaxi, ele pode ter cheiro de abacaxi, ele pode lembrar o gosto de um abacaxi, mas nem de longe ele é um abacaxi, né? Ele já perde totalmente as suas características de alimento in natura. Assim como, por exemplo, um salgadinho de milho, né? O apelo de um salgadinho de milho, que sempre vem escrito na embalagem, assim, natural, né? Assado, depois, né, da questão das gorduras, de uns 10 anos para cá, começaram a colocar nas embalagens, esse é assado, né, para não achar que é frito, porque o excesso de óleo começou a fazer parte dos padrões alimentares de aumento de peso, e aí colocam o milho, desenham o milho no pacote, mas a gente tem uma lembrança do milho, né? Assim como, por exemplo, um peixe em conserva, é um alimento processado, ele é
ele pode ser utilizado, alguns tipos de peixe, por exemplo, o atum, a sardinha, são tipos de peixe que, às vezes, a gente não consegue, a gente não tem um acesso fácil desse peixe in natura, né, desse peixe fresco na nossa rotina, na nossa região, mas ele pode ser utilizado como um alimento mesmo em conserva, ele só não pode ser utilizado sozinho, mas ele pode ser utilizado como parte de uma refeição, como parte de uma alimentação. E esses empanados, né, tipo nuggets de peixe, que também só tem o cheiro do peixe, o saborizante do peixe e tudo mais. E aí, de uma maneira geral, já que a gente falou dos tipos, né, as regras de ouro do guia que ele vem falar são manter ou fazer da nossa alimentação a base de alimentos in natura ou minimamente processados, utilizar os ingredientes alimentares, os óleos, as gorduras, o sal, para temperar, cozinhar e criar preparações culinárias na maneira mais natural possível, da maneira mais caseira que a gente conseguir, limitar o uso dos processados, utilizando-os como parte de uma refeição baseada em um alimento in natura. Então, por exemplo, eu posso utilizar uma sardinha para fazer uma salada, utilizar uma sardinha, por exemplo, para enriquecer um molho de uma salada fria de macarrão, por exemplo, ou utilizar uma sardinha como um alimento proteico para um macarrão com um molho, por exemplo, mas que esses alimentos sejam utilizados como parte de uma refeição baseada em alimentos in natura. E, por último, evitar os alimentos ultraprocessados. E aí, a presença desses alimentos são uma realidade na vida das crianças, né? O quão parte da vida das crianças isso está hoje, né? Então, a gente tem vários trabalhos, muitos do grupo do Monteiro mesmo, do professor Monteiro, muitos da PNAS, né, das pesquisas nacionais, das pesquisas do IBGE, da POF, né, das pesquisas de orçamentos familiares, que pesquisam o quanto do orçamento familiar se destina para determinados tipos de alimentos. São pesquisas que envolvem tanto o gasto que as famílias brasileiras têm com os alimentos, quanto essas famílias consomem de determinados alimentos. Então, a gente tem vários trabalhos nesse âmbito, né, do consumo alimentar, que é uma área muito grande, muito ampla do estudo da nutrição. Então, aqui eu trouxe alguns pontos para vocês que chamam a atenção nessas últimas análises da POF, que é a pesquisa de orçamentos familiares. E aqui eu até trouxe o que chama a atenção é que esses dados aqui são, inclusive, de crianças menores de 2 anos. São crianças que estão na primeira infância, né? Mas ainda assim são aquelas crianças que quase não estão com seus hábitos totalmente sedimentados, né? Então, vocês tiveram a palestra com a Helena, ela falou sobre a introdução alimentar. A gente vê que essa introdução alimentar acontece aos poucos, com 1 ano, até 2 anos. A gente vê que, normalmente, a partir daí que a criança começa a ter uma sedimentação maior dos seus hábitos, do seu padrão alimentar. E mesmo antes disso, 32,3% dos menores de 2 anos consomem refrigerante ou suco artificial de saquinho ou de caixinha 5 vezes ou mais por semana. Ou seja, pelo menos uma vez ao dia, né? E 60%, mais de 60%, consomem algum tipo de cookies, biscoito ou bolacha recheada. E o que, passando dessa fase da primeira infância, chegando quase na adolescência, do final da primeira infância para o início da adolescência, o refrigerante já ocupa a 6ª posição do alimento mais consumido pelas crianças. E as frutas, gente, não aparecem na lista dos alimentos consumidos pelas crianças. Alguns legumes, algumas verduras aparecem, sim. Então, alguns alimentos in natura aparecem. Mas, pasmem, frutas não aparecem na alimentação das crianças do final da infância, do final da primeira infância, para o início da adolescência. Essas frutas nem são escalonadas na lista dos alimentos mais consumidos pelas crianças no Brasil. Então,
esses alimentos fazem, sim, parte da alimentação. Infelizmente, eles têm feito bastante parte da alimentação das crianças no Brasil. E quais são essas características desses alimentos ultraprocessados que nos dão, quais são as características e quais são, talvez, os mecanismos, né, pelos quais eles aumentam o nosso ímpeto por comer, aumentam ou a vontade de comer, ou a quantidade que a gente come, ou de uma maneira ou de outra, aumentam a quantidade global de alimentos, de nutrientes e de calorias da nossa alimentação. Esses pontos, inclusive, foram levantados por vários pesquisadores, numa discussão do professor Carlos Monteiro. Ele foi levantado recentemente, até, numa discussão do NUPENS, e todos eles têm uma série de referências, né, que têm estudado esse tipo de demanda, né, e esse tipo de característica especificamente, de formas diversas, tanto análises populacionais, como análises clínicas, como análises experimentais, como estudos de associação, estudos que não avaliam diretamente o que a pessoa comeu, mas estudam, por exemplo, fazem um questionário com a pessoa sobre o hábito dela de alimentação e fazem um acompanhamento sobre o curso do ganho de peso daquela pessoa, sobre o curso do aparecimento de doenças, e aí fazem cruzamentos estatísticos e associações para ver se aquele perfil estava relacionado a alguns perfis de saúde ou de ganho de peso. E alguns pontos, né, que são classicamente levantados com relação aos alimentos ultraprocessados são perfil desequilibrado de nutrientes. Vocês viram, né, eu dei mais de um exemplo e a gente falou sobre isso, que esses alimentos ultraprocessados, eles têm uma série de aditivos, e aqui tem esse outro, né, tem o ponto do perfil desequilibrado e o aditivo aqui, que eu estou falando até quase junto, né, deles. Então, eles têm uma série de lista de ingredientes que muitos, ou a maioria, são aditivos alimentares, para que eles garantam a eles uma característica física agradável, para que garantam a eles uma vida de prateleira maior, ou seja, para que eles sejam mantidos na prateleira dos supermercados, para que eles possam ser mantidos, alguns, por exemplo, sem refrigeração, ou mesmo sob refrigeração, mas que eles valham por mais tempo, né, mesmo sob refrigeração. Então, esses alimentos, eles são adicionados de muitos outros compostos químicos, que não o alimento, que não o nutriente por si só. E isso traz um desequilíbrio do perfil de nutrientes. Vocês viram lá naquelas listas de ingredientes, eu citei pelo menos 5 formas de adição de um tipo de açúcar, né? De um carboidrato, que é o açúcar. Então, eu tenho xarope, eu tenho mel, eu tenho frutose, eu tenho amido modificado. Então, essas tentativas de adição de vários tipos de alimentos são a tentativa de esconder, mascarar alguns tipos de gostos residuais, por exemplo, que esses aditivos alimentares trazem para os alimentos, e são uma tentativa de criar uma matriz alimentar, que a gente chama, ou uma característica de alimento que seja agradável. Então, vocês imaginem, para uma indústria criar um alimento que tem as mesmas características nutricionais de carboidrato, proteína e lipídio de um alimento in natura, sendo que ele vai ter que criar aquele alimento, ele vai ter que fazer vários processos químicos, ele vai ter que adicionar componentes para dar textura para o alimento, ele vai ter que adicionar um componente para aquele alimento ficar mais elástico, ele vai ter que adicionar um corante para aquele alimento chegar na cor. Então, todos esses processos, esses aditivos alimentares, eles desequilibram o que a gente chama de matriz alimentar. A matriz de um alimento in natura, a matriz de uma maçã, pensem numa maçã. A matriz de uma maçã é todo aquele alimento que ela tem ali, é aquela fibra, é a casca dela, é a água que contém no alimento, é o carboidrato, é a proteína que contém ali, são os compostos
bioativos que contém na casca daquela maçã. Então, isso é a matriz alimentar de um alimento in natura, ele está pronto para o consumo. Um alimento industrializado, ele perdeu a sua matriz alimentar. Ele tem componentes, ele tem ingredientes que foram extraídos dos alimentos, eles estão fora da sua matriz alimentar, e os industrializados precisam criar novas matrizes alimentares. E isso faz com que precise da adição de vários componentes, aditivos alimentares, adição de mais componentes como sal, açúcar e gordura, e isso traz um perfil desequilibrado de nutrientes. A ausência de compostos bioativos, então vocês já devem ter ouvido falar em compostos fenólicos, compostos antioxidantes, que a gente tem nos alimentos. Isso é muito estudado isoladamente, por exemplo, né? A Faculdade de Engenharia de Alimentos, aqui da Unicamp, a FEA, o CEPID mesmo, a CRC, alguns pesquisadores estudam alguns compostos bioativos, alguns nutrientes isolados, que têm benefícios para as células, poder de anti-envelhecimento, poder de diminuição de radicais livres, vocês já devem ter ouvido isso. Esses alimentos ultraprocessados dificilmente têm esses compostos bioativos, justamente porque esses compostos bioativos, eles têm uma relação muito forte com a matriz alimentar. Então, quando eles são isolados da matriz alimentar, eles têm pouca ou nenhuma atividade bioativa, que a gente chama. Aqui, ó, eu já adiantei, né, e falei, os nutrientes e os compostos bioativos estão dissociados da matriz alimentar. Cada vez mais a gente tem visto que o grande benefício dos alimentos é mais do que só o nutriente isolado. Ele é mais benéfico quando ele faz parte de um padrão alimentar saudável. Então, é por isso que hoje em dia, a gente não fala simplesmente em suplementações de cápsulas. Então, vocês devem ver aí, tem vários alimentos milagrosos, compostos fenólicos milagrosos. Então, o extrato da planta não sei o quê, que foi extraído da casca da laranja vermelha da Índia, que tem um composto antioxidante. Esse tipo de composto bioativo, quando eles são dissociados dessa matriz alimentar, que é da origem da onde ele veio, eles têm um potencial de ação muito menor do que quando eles estão dentro do seu alimento. E muitas vezes, alguns desses alimentos trazem alguns contaminantes, né? Esses contaminantes, eles podem ser alguns bisfenol, por exemplo, que são alguns compostos das embalagens desses alimentos, por exemplo. Alguns dos alimentos que vêm em embalagens prontas para consumo, por exemplo, e que podem ser aquecidas. Muitas dessas embalagens são aquecidas, liberam alguns compostos químicos que não são favoráveis, que são prejudiciais à saúde, que são considerados alguns contaminantes, né? Alguns disruptores endócrinos, inclusive. A gente tem no DORAD, né, no nosso grupo de estudos, né, que estuda a programação metabólica, alguns importantes pesquisadores que tratam de estudar esses disruptores endócrinos que a gente fala, que são alguns contaminantes, inclusive, que estão nos alimentos, que podem estar presentes e podem fazer parte dessa programação metabólica ruim aí ao longo da vida. É claro, gente, que a gente está falando disso, a gente não está travando aqui uma luta incessante, uma luta a qualquer custo contra os alimentos ultraprocessados e contra a indústria alimentícia. A indústria alimentícia, ela tem a engenharia de alimentos, a indústria de alimentos, ela tem um benefício importante, ela tem um papel importante, ela deve assumir esse papel importante na alimentação saudável. Muitos dos processos, muitos dos mecanismos, muitos da evolução dos processamentos de alimentos são muito perfeitamente úteis para nós, para a nossa sociedade moderna. A gente não pode negar esse tipo de evolução, mas a gente está aqui
mostrando para vocês quais são algumas das características desses alimentos ultraprocessados que estão presentes e que, numa alimentação muito rica nesses tipos de alimento, pode desenvolver alguns tipos de processos patológicos ruins, certo? Nessas características desses alimentos ultraprocessados, quais são os mecanismos envolvidos? Então, a gente falou, por exemplo, do desequilíbrio dos nutrientes, né? Esse desequilíbrio na quantidade de nutrientes traz para a gente uma alta densidade energética nesses alimentos. Essa alta densidade energética diminui o ritmo da nossa saciedade, ou seja, diminui, o nosso organismo demora um pouco mais para identificar o tempo que ele está saciado. Isso faz com que a gente aumente a velocidade da nossa ingestão alimentar em calorias por minuto. O que isso na prática acontece? Aquele comer sem atenção. Então, não é incomum a gente ver crianças, por exemplo, abrindo um pacote de bolacha. Então, um pacote de biscoito, né, de bolacha recheada, qual é a porção que está lá no rótulo, né? No rótulo de alimento tem uma porção que tem a caloria, a gordura. A porção são 2 bolachas e meia. Para começar, que a porção já não ajuda, né? Quem vai comer 2 bolachas e meia? Então, mesmo assim, 2 bolachas. Qual é a criança que nunca pegou um pacote, sentou na frente da TV e comeu um pacote de bolacha inteiro? Todas essas características de desorganização dos nutrientes ali dentro do alimento processado facilitam com que a gente faça esse comer intuitivo, esse comer sem atenção, né? Porque eles têm uma alta densidade energética, isso atrapalha o nosso sistema nervoso central de entender se a gente está ou não saciado, porque eu tenho uma alta densidade energética numa quantidade pequena de alimento. Os mecanismos de saciedade do meu sistema nervoso central envolvem tanto a quantidade de nutriente que está circulando, tanto a quantidade de energia, que é alta, mas também o volume daquela refeição. Eu tenho mecanismos de distensão mecânica no meu estômago, por exemplo. Então, meu sistema nervoso central compensa tudo isso. Eu tenho tanto mecanismos que aumentam de densidade energética, quanto mecanismos de tamanho de refeição. Então, isso desequilibra o organismo. Ele não sabe exatamente, ele está chegando muita energia para ele, mas com uma quantidade muito pequena de volume. Então, isso demora para ter a sensação de saciedade. Então, a pessoa vai comendo cada vez mais, vai comendo numa velocidade mais alta. Além disso, esse aumento de açúcar, sal e gordura, que são os excessos, né, dos ingredientes alimentares, eles criam o que a gente chama de hipersabores, né? Que são que é impossível comer um só, né? Já devem ter ouvido falar esse jargão. É impossível comer um só. E é por isso que esses hipersabores são criados, por isso que tem aquelas muitas formas de adicionar o mesmo alimento. Porque um tipo de açúcar vai dar a caramelização, o outro tipo vai dar a crocância, o outro tipo vai dar o sabor doce, o outro tipo vai diminuir o sabor amargo de algum tipo de componente, o outro tipo vai contrabalancear o sal que eu adicionei no alimento. Então, é por isso que a gente tem excesso de componentes alimentares, excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de sal. Porque a indústria de alimentos tem uma capacidade tal que ela consegue processar esses ingredientes alimentares para fazer com que cada um traga uma sensação organoléptica, né, que a gente fala, que é uma sensação de aroma, de textura, de sabor agradável. Além disso, esses hipersabores, eles ativam algumas zonas de recompensa no sistema nervoso central. Então, existem alguns trabalhos já que mostram que essas comidas de alta densidade energética ativam zonas de recompensa, que são zonas de prazer no nosso sistema nervoso central. E isso só potencializa aquela questão do comer sem atenção. Porque eu estou me sentindo prazer, eu estou comendo, está mais lento o meu processo de saciedade e eu continuo alimentando. E aí, os aditivos alimentares, como eu comentei no slide passado também, e
os ingredientes alimentares muitas vezes tentam melhorar o tempo de prateleira e a palatabilidade. Então, é por isso que a gente tem uma lista tão grande de aditivos alimentares. Eles vão engrossar, deixar o alimento mais grosso, mais fino, mais crocante, mais macio, menos macio. Então, essas são as funções desses aditivos ou desses excessos de ingredientes alimentares e que, no final das contas, trazem um perfil muito desbalanceado desse alimento. Tem alguns estudos que mostram, inclusive, que muito além da densidade calórica, naquele momento, tem um estudo, inclusive com crianças, eu acho que cortou aqui, eu tinha uma imagem aqui, não colocou, que é um estudo, não é muito recente, inclusive, que fez uma análise de densidade calórica de refeição da criança, e ele mostra que a criança que tem uma refeição com alta densidade calórica, ele tende a escolher na próxima refeição, uma refeição menos variada e menos natural possível. Então, isso acaba criando um ciclo vicioso. Cada vez mais que a criança tem, mesmo que seja um lanche, por exemplo. Então, a gente vai, deixa dar esses alimentos ultraprocessados, por exemplo, nos lanches. E aí, num lanche, eu vou dar uma refeição, né, um preparado só exclusivamente de alimento ultraprocessado, que vai ativar toda essa questão de recompensa, né, toda essa questão de aumento de densidade energética. Na próxima refeição, a criança tende a estar muito mais inapetente, muito menos propícia a receber novos sabores, muito menos propícia a receber sabores in natura, que em geral são menos intensos do que os alimentos ultraprocessados, entendem? Então, é uma questão também de superestímulo para essas crianças. Então, os alimentos ultraprocessados é como se eles fossem um superestímulo e isso inibisse a vontade, o interesse das crianças pelos alimentos in natura, por exemplo, tá? E muito além, né, da densidade calórica, os alimentos ultraprocessados também, uma questão, são as formas de produção dele, né? As formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam o modo de cultura social, o meio ambiente, eles não levam em consideração, não valorizam, por exemplo, as pequenas culturas, né? A agricultura familiar, por exemplo. Além disso, a gente vê que, por exemplo, as embalagens, além do que a gente já falou aqui sobre o uso de propagandas e de uso de super-heróis, né? De imagens do público infantil nessas embalagens, a gente tem também algumas embalagens que são internacionais, né? São aqui no Brasil, em outros países, tem a mesma característica da embalagem. Isso faz com que a gente perca um pouco também essa nossa questão da identidade cultural, da identidade social, né? Do padrão alimentar do nosso país. Então, muito além da densidade calórica, esse tipo de alimento modifica o nosso modo social e o nosso modo de relação também com a comida. E aí eu trouxe aqui para a gente ver algumas características desses alimentos ultraprocessados dentro de um padrão alimentar. Então, a gente falou de um alimento ultraprocessado separado, quais são as características dele, quais são as características do alimento separadamente, mas dentro de um padrão alimentar, qual que é o real impacto dele? Então, tem um trabalho que mostrou esses pontinhos aqui, ó, que vocês vão ver. Eita, meu mouse, cadê? Aqui. Esses pontinhos aqui, ó, esse Q1, Q2, 3, 4 e 5, vou traduzir para vocês aqui em padrões alimentares. São padrões alimentares que têm menor ou maior participação dos alimentos ultraprocessados. Então, eles pegaram uma população, estudaram qual é o padrão alimentar dessa população. Isso aqui eles pegaram, incluíram crianças aqui, mas não na primeira infância, tá, gente? Eles incluíram crianças a partir dos 10 anos aqui. E aí, esse aqui, o padrão Q1, é o que tinha menos quantidade de ultraprocessados. Os ultraprocessados faziam parte de
20% mais ou menos, de 15% a 20% da alimentação. E o Q5 aqui, o quartil 5, esse grupo 5 aqui, tinham alimentos ultraprocessados de 50% a mais na sua alimentação. Então, a gente vê aqui a densidade energética do padrão alimentar daquela pessoa. Então, à medida que eu aumento o aparecimento, né, a presença de alimentos ultraprocessados na minha alimentação, eu aumento consideravelmente a densidade energética da minha alimentação diária. E isso acontece, gente, não só com a densidade energética, mas com os outros ingredientes. E alguns dos quais, né, alguns dos componentes que a gente já viu, né, em estudos experimentais, que a gente precisa de um certo controle, que trazem um certo malefício se consumidos em excesso. Aqui, inclusive, ó, nesses alimentos específicos, tem uma barrinha aqui da estimativa média do que seria um consumo seguro. E aqui, do perfil de menos consumo para o de mais consumo de alimentos processados, eles ultrapassam esse perfil recomendado mínimo, né, de consumo, por exemplo, de gordura saturada. Isso acontece também para o açúcar livre. Vejam vocês aqui que o açúcar livre, mesmo o perfil que tem menor presença de ultraprocessados no padrão alimentar, na dieta diária, na dieta como um todo, mesmo esse padrão já atinge uma quantidade de açúcar livre acima do recomendado para população ou para uma alimentação saudável. Nem se fala o que tem a maior participação dos ultraprocessados, né? Ele atinge quase o dobro, né, da quantidade de açúcar livre. Gordura trans, mesma coisa. Todos os perfis, com exceção do de 20%, ó, que tem só 20% da sua alimentação composta por ultraprocessados, mas todos os outros extrapolam o requerimento máximo, né, de gordura trans de uma alimentação saudável. E isso é inversamente proporcional para fibras e para micronutrientes, para minerais e vitaminas. Minerais e vitaminas eu nem coloquei aqui, mas fibras, ó. Isso aqui, ó, essa quantidade em gramas por 1.000 calorias é o mínimo de fibras para um indivíduo, já no final da primeira infância até a idade adulta. E vocês vejam que uma alimentação, mesmo que seja baseada, né, em ultraprocessados, com o mínimo possível, cada vez mais que o ultraprocessado faz parte da alimentação, mais diminui a presença da fibra no padrão alimentar. E qual é o impacto disso? Esses aqui são os mesmos grupos, né, os mesmos grupos de presença de ultraprocessados, e essa aqui são a chance, né, essa forma de avaliar aqui, essa odds ratio, seriam a razão de chance, ou as chances, né, grosso modo, a chance da gente desenvolver ou para a ocorrência de obesidade. E vocês vejam aqui que quanto mais presença de ultraprocessados no padrão alimentar, eu aumento pelo menos 0,2% de chances de um padrão mínimo, né, de 20%, que era esse padrão da pesquisa, para o padrão de 50% de ultraprocessados, eu dobrei as chances de aparecimento de obesidade. Então, a gente vê que, de fato, isso acontece, isso está presente na primeira infância e isso é uma realidade na nossa primeira infância. Aqui eu coloquei só essa denominação, né, essa discriminação aqui da criança, o que seria criança, o que seria primeira infância, mas a Érica já comentou, inclusive no começo da fala dela, né, o marco legal da primeira infância diz que a primeira infância seria a criança até completar, né, os 6 anos. Então, essa seria a primeira fase. E nessa primeira fase, o porquê que a gente está falando do alimento ultraprocessado, por que todos esses riscos têm um impacto muito importante nessa primeira fase? Porque a gente tem períodos críticos do desenvolvimento nessa primeira fase, nessa fase da primeira infância,
e períodos críticos para o desenvolvimento da obesidade. Aqui a gente pode ver que do final do 2º ano até o final da primeira infância, aqui, até o 5º ano de vida, o que a gente tem aqui? O que a gente observa? A gente observa uma desaceleração muito importante no crescimento longitudinal das crianças, no crescimento em estatura, né? Os centímetros aqui dessa criança. Então, aquele crescimento rápido que a gente viu no 1º ano de vida, que é aquela fase dos 1000 dias, que a professora Adriana Torsoni tanto falou, essa fase que é tão importante para o estabelecimento dos padrões, né, dos hábitos alimentares, com a introdução alimentar que a Helena falou, esse crescimento longitudinal, ele vai diminuir aqui nessa fase da primeira infância. Então, por que é importante? O que isso traz para a gente? Traz uma característica muito importante dessa fase da primeira infância, que é a fase da autonomia alimentar, que é a fase da sedimentação dos hábitos. E é uma fase que traz muita angústia para os pais, para os cuidadores, justamente por causa dessa diminuição do ritmo de crescimento. Porque essa diminuição do ritmo de crescimento vem acompanhado com uma certa inapetência, vem acompanhado com uma certa recusa alimentar, e tudo isso, geralmente, vem acompanhado também de introdução desses alimentos ultraprocessados como forma de recompensa, ou como forma de agrado, ou como forma de moeda de troca para tentar estabelecer uma alimentação um pouco mais saudável em algumas refeições. Então, características importantes dessa fase, que são características da fase, que não devem trazer uma preocupação excessiva, é que é uma fase de sedimentação de hábitos, é uma fase de transição onde a gente sai da total dependência, da lactação, para uma independência, a criança já anda sozinha, ela tem uma capacidade de maturação neurológica muito maior, então a alimentação já passa a não ser o primeiro plano para aquela criança. Ela tem um mundo a explorar, né? Ela está brincando, ela está se desenvolvendo, ela está desenvolvendo habilidades motoras e cognitivas muito maiores, e aliado a tudo isso, diminui o ritmo de crescimento. Então, essa diminuição do ritmo de crescimento diminui um pouquinho também as necessidades nutricionais e a necessidade do apetite da criança. Então, a criança, por si só, ela se autorregula na sua necessidade nutricional. Claro, se essa criança não tem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de patologia associada. Uma criança saudável, uma criança que não tem nenhum problema associado, ela também consegue autorregular o tamanho das suas refeições, a sua apetência, né, a sua fome, o seu interesse pelos alimentos. Só que, de fato, isso acaba trazendo grande angústia para os pais e para os cuidadores nessa fase. Quando a gente fala em períodos críticos para o desenvolvimento de obesidade, a gente vê que, nesse gráfico aqui, que eu adaptei dessa revisão, que é muito legal, da Nature, ela mostra 3 picos, 3 períodos críticos para o desenvolvimento da obesidade. O primeiro período é da concepção aos 24 meses, então passando por aquele período dos 1000 dias, que a gente falou, que a professora Adriana falou, que é onde a gente alcança o maior pico do IMC, do índice de massa corporal, ou do ganho de peso corporal da criança, e não coincidentemente, nessa fase que a gente está falando aqui, dos 4 aos 8 anos, e os 6 aqui, ó, o marco aqui, o final da primeira infância, é onde a gente tem o pico de menor índice de massa corporal, ou seja, menor ganho relativo de peso. É nessa fase aqui que a gente tem essa diminuição desse ritmo de crescimento. E aqui é considerado um período crítico, justamente porque nessa fase vem a inapetência e nessa fase vem a sedimentação dos hábitos alimentares e as trocas dos alimentos in naturas pelos alimentos ultraprocessados. E o terceiro período crítico para o desenvolvimento é essa fase da adolescência, que a gente tem um ganho progressivo de peso, né? Esse ganho de peso rebote aqui, que sai desse pico de menor ganho de peso para um pico grande de ganho de peso, que é na fase do estirão do crescimento. Então, não coincidentemente, esse
segundo pico crítico aqui para o desenvolvimento da obesidade é justamente essa fase que a gente está falando da primeira infância. Então, como a gente faz? Quais são algumas recomendações? O que a gente faz para reduzir, por exemplo, o consumo desses alimentos ultraprocessados nas crianças? A primeira coisa é conhecer os produtos e os alimentos. Criar o hábito de ler o rótulo dos alimentos, né? Então, isso que a Helena bem colocou, né? Interferir para lembrar justamente essa questão da hierarquia, da presença dos alimentos no rótulo de alimentos, a questão da porção do rótulo. A gente até pode pensar e conversar com a Ruth, com a Érica, de a gente pensar em talvez conversar um pouquinho mais sobre rótulos de alimentos em alguma outra oportunidade dessa, se vocês acharem pertinente, né, se for um tema interessante, mas criar o hábito de ler rótulos de alimentos, desconfiar de ingredientes que a gente não teria acesso se a gente tentasse fazer alguma coisa na nossa casa, se a gente tentasse recriar essa receita, comparar os produtos que têm a mesma proposta, como eu fiz lá atrás com vocês. Então, é para dar um iogurte com sabor de morango? Então, volta, né? Eu não posso dar um iogurte natural batido com polpa de morango, batido em casa. Eu bato com um mixer, eu bato com um liquidificador, ou eu pico o morango e dou junto com o iogurte, né? Essas duas propostas, a gente vai se surpreender com a quantidade de ingredientes, com a composição nutricional, se a gente for comparar essas propostas. Uma coisa importante dessa fase especificamente, não utilizar alimentos como recompensa, né? Não utilizar, principalmente os alimentos ultraprocessados. Então, não utilizar o alimento, então se você comer tudo no almoço, aí você pode comer aquele nananã na mesa, por exemplo. Iogurte de colherzinha de sobremesa. Não, a gente não deve, de uma maneira geral, as crianças são muito influenciadas por essas atitudes de reforço positivo. Eu não sou específica nessa área, né? Eu acho que até vai vir uma pessoa para falar sobre isso, sobre essa questão de recusa, das dificuldades nessa fase, mas a gente não deve utilizar os alimentos como recompensa, como moeda de troca, né? E pensar que nosso paladar é moldável, de todos nós, mesmo na idade adulta, e especialmente o paladar das crianças. Um paladar super, hiper estimulado com alimentos ultraprocessados, com alimentos super palatáveis, por exemplo, é um alimento que vai levar a algum tipo de inapetência, que vai levar a algum tipo de recusa para outros alimentos. Então, de uma maneira geral, as nossas recomendações são para comer com regularidade, com atenção, em ambientes adequados, né? O ambiente traz um impacto importante fisiológico na fome. Sempre que possível, comer em companhia, utilizar o comer em companhia para as crianças também. Ter boas opções rápidas ao alcance das mãos das crianças. Então, ao invés de ter nas prateleiras mais baixas esses alimentos processados, ultraprocessados, criar o hábito de ter fruteiras, né, que tenham frutas frescas às mãos da criança, castanhas, por exemplo. Utilizar, divulgar, discutir o conteúdo do guia alimentar com a família, com os colegas, no ambiente escolar também. Procurar fazer alimentos em mercados, em feiras, em produtores locais, utilizar a maior parte da variedade de alimentos in natura que a gente puder. E ainda hoje a gente tem uma realidade, sim, no Brasil. A nossa alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados ainda é menor. O custo ainda é menor no Brasil. Eu até coloquei essa imagem aqui para a gente não perder a visão da nossa situação atual, infelizmente, da nossa pandemia. A gente sabe que os alimentos in natura demandam uma questão de higienização, são mais custosos na questão da higienização, especialmente na aquisição desses alimentos em feiras, em outros locais. A gente sabe que muito disso a gente está limitado, né, na nossa situação atual, mas a gente já tem uma certa liberdade, a gente está começando um pouco mais a ter uma certa liberdade agora.
Então, procurar fazer o uso desses alimentos, desses processos de compra e de produção de alimentos, sempre mais com alimentos in natura e minimamente processados. Então, essas são algumas recomendações gerais, mas que servem também, tanto para a idade, para a primeira infância, quanto para os adultos, mas principalmente na primeira infância, quando a gente tem esse processo de declínio do crescimento, declínio do ritmo de crescimento e uma ansiedade muito grande por saciar essa criança, por oferecer uma opção que a gente atinja as necessidades nutricionais. Então, aqui, como nutricionista também, eu digo, se essa criança está crescendo, se ela está se desenvolvendo, se ela atinge os parâmetros de crescimento, significa que essa criança está com uma alimentação saudável, está com uma alimentação adequada e saudável, certo? As recomendações gerais dessa fase são para a gente utilizar no máximo 10% da energia proveniente de açúcar adicionado e fibras, utilizar mais ou menos 25 gramas por dia. De maneira geral, gente, se a gente utilizar lácteos, frutas na alimentação das crianças, pelo menos 5 porções de frutas ou vegetais e 2 porções de lácteos na alimentação das crianças, e reduzir bebidas açucaradas, refrigerantes e doces, a gente já vai conseguir atingir essas fases. Então, aqui é muito difícil, eu nem queria trazer muito recomendação da fase em termos de percentual, em termos de porções, justamente porque não é... Aqui, a primeira infância, a gente tem da criança de 2 anos até a criança de 6 anos. Então, é uma fase muito longa. A gente precisaria analisar cada criança especificamente para a gente fazer uma recomendação de porções. Aqui é mais no sentido da gente orientar, de uma maneira bem geral, a alimentação saudável dessas crianças. E por que essas porções trazem tanta angústia? Justamente pelo que eu falei, a gente tende a basear as nossas porções numa porção que a gente comeria, né? Então, façam a comparação aqui de um prato de um adulto, por exemplo, para o prato de uma criança. Então, a gente sempre tem que pensar naquilo que eu falei. Uma criança bem nutrida, uma criança que é apresentada para alimentos, de uma maneira geral, alimentos diversificados, ela também tem a capacidade de autorregular o seu tamanho das suas porções, certo? Então, a gente tem que tentar não depositar na criança a mesma expectativa de um prato que a gente está comendo, por mais que aquela alimentação daquela criança seja já a alimentação da família. Então, vocês vejam aqui que, nesse exemplo, a gente tem a metade, pelo menos, das porções de um adulto, né? Então, até o tamanho do prato, a gente pode comparar e a gente pode utilizar utensílios que sejam menores para que isso traga um pouco menos de ansiedade para nós, para os pais, para os cuidadores. Então, a gente sempre tem que pensar que as porções são pequenas, as porções vão ser pequenas, vão ser menores mesmo. E nessa fase, as crianças vão ter algumas dificuldades. Algumas delas que eu acho que, inclusive, vão ser abordadas por uma outra palestra aqui, são algumas dificuldades com relação a aceitar alimentos novos e a rejeitar uma grande variedade de alimentos. Essas são características bem, assim, do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças nessa fase mesmo, e que trazem uma dificuldade intrínseca da gente incluir alimentos in natura ou diversificar os tipos de alimentos. Não há o que eu diga para vocês, né, principalmente já sendo mães ou já sendo cuidadores, de que vocês talvez já não tenham feito. Então, o meu papel aqui como nutricionista e como ainda não mãe, né, é dizer e reforçar que a oferta dos alimentos, a limitação do superestímulo, a limitação dos super sabores, dos alimentos ultraprocessados, é uma maneira das crianças aceitarem mais os alimentos in natura. Então, oferecer muitas vezes os alimentos, mas não oferecer da mesma forma. Então, ele não gostou da beterraba cozida, eu vou oferecer a beterraba cozida até ele comer daquele jeito. Não,
Oferece de outras formas, tenta colocar em outros tipos de preparação, né? Criança cansada ou superestimulada vai ser mais inapetente mesmo. A criança também tem o direito de ingerir a quantidade que lhe apeteça. Lembra que eu falei que a criança tem uma capacidade de autorregulação também. E ela tem a capacidade, o direito e a autonomia de se servir à mesa, de comer sozinha, de participar dessa alimentação familiar, desse momento de alimentação, certo? Então, eu até coloquei essas sugestões aqui, porque são sugestões de um profissional da saúde, talvez algumas sugestões que vocês já tenham feito, que vocês já tenham tentado, e que é realmente difícil, é um desafio muito grande trabalhar com crianças. Mas, de fato, algumas estratégias dessas, inibindo esse consumo de superalimentos em refeições imediatamente anteriores às grandes refeições, são algumas estratégias que melhoram a apetência, o estímulo das crianças pelos alimentos in natura. Criar esquemas alimentares, por exemplo, uma rotina, né? Criar uma rotina de horários regulares para essa criança se alimentar. Não precisam ser esses horários que eu coloquei, não precisam ser exatamente 6 refeições, em geral a gente usa de 4 a 6, a gente tenta dividir em 6 refeições para não ficar espaços muito grandes de uma refeição para outra, mas não precisam ser esses horários, podem ser os horários da família, de preferência um horário em que toda a família esteja junto para fazer essa refeição, e incluir a criança nesse preparo, né? Incluir a criança nessa rotina, para que ela conheça essa rotina. E de uma maneira bem geral, a mudança de qualquer tipo de padrão alimentar vai vir acompanhado de inapetência, de falta de interesse, às vezes até de alterações fisiológicas, como, por exemplo, a constipação. A constipação é uma queixa muito comum nos ambulatórios de pediatria, de nutrição pediátrica, porque você muda completamente, você está mudando um padrão alimentar. Então, pensem numa criança ou numa pessoa que tem um padrão alimentar de ultraprocessados, que tem uma baixa participação das fibras e passa numa alimentação in natura, que tem uma alta participação das fibras. Se isso não vir acompanhado de um consumo de água, por exemplo, esse intestino dessa criança vai demorar um tempo até se regular de novo, até ele processar facilmente essa quantidade de resíduo, essa quantidade de alimentos. Então, uma constipação transitória pode fazer parte dessa mudança alimentar, dessa retirada dos ultraprocessados. Mas o interessante é que existe uma melhora significativa na mudança de ultraprocessados para alimentos in natura. E é necessário suplementar? Essa frase eu sempre gosto de colocar, que é uma frase da Sociedade Brasileira de Pediatria. Uma alimentação desbalanceada, suplementada, continua sendo uma alimentação desbalanceada. Então, o que a gente tem hoje na alimentação infantil são erros, e esses erros precisam ser corrigidos. A alimentação inadequada com suplementos, com cápsulas, com sachês de suplementação, continuam sendo alimentações desbalanceadas. E aí, o que a gente ainda precisa melhorar, que eu comentei? A gente ainda tem um desafio grande pela frente na rotulagem de alimentos, né? Nas medidas regulatórias em escolas, por exemplo, medidas sobre comercialização, sobre propaganda, sobre publicidade, comercialização não dentro só da escola, mas no entorno das escolas. Existe ainda um papel da vigilância sanitária nas doenças crônicas não transmissíveis. A gente tem vários marcos de alimentação, vários documentos oficiais hoje que estão visando a redução até 2020, era até 2020, mas agora isso foi protelado, tem alguns documentos até 2022 ou até 2025, na prevalência de doenças crônicas. Definição de produtos, por exemplo, para fazer sobretaxação, alguns produtos ultraprocessados, por exemplo, os refrigerantes, e regulamentar, apoiar, acompanhar projetos de lei que regulamentam a publicidade de alimentos, especialmente direcionados ao público infantil. Então, esses são algumas das realidades de desafios que a gente tem, não só
na pesquisa em nutrição, mas na execução da alimentação, na saúde coletiva, nas políticas públicas, na ação do profissional em saúde, do profissional nutricionista nas esferas superiores. E aí, para finalizar, eu queria deixar para vocês que, ao avaliar o consumo alimentar de uma criança, a gente deve aproveitar a excelente oportunidade para avaliar os padrões e hábitos da família, porque eles exercem um papel fundamental no comportamento da criança. Tá bom? Muito obrigada, desculpem utilizar muito mais do tempo de vocês e estou à disposição.